Como ele falou aí do comecinho da carreira dele, e aí eu fico a pensar aqui, Edson, onde foi o seu ponto crucial no futebol? Em qual clube que você realmente você disse, porra, eu tô num nível seleção brasileira? Onde foi? Em qual clube que você sentiu que você estava bem fisicamente, bem tecnicamente, bem visto como vitrine para outros clubes da Europa, inclusive? Qual foi o ponto, o cume, né, da sua carreira? Olha, foi acho que eu não vou dizer nem um tempo assim, foi principalmente em um jogo em uma partida de futebol que teve Copa do Brasil, Botafogo e Vasco em 2006. Na época o Vasco era um timão com Romário, Edilson, Ramon, Moraes, Abuda, Abedi, o Praz no gol, então era um timão. E aí o Botafogo no sorteio pegou o Vasco. E eu com 20 Isso anos. O Belo, né? E o Belo, Botafogo daqui. Entendo. E isso eu com 20 anos de idade e tava tendo essa oportunidade com o Freitas Nascimento, que era o treinador na época, que eu ganhei a titularidade já na reta final do Campeonato Paraibano. E quando saiu o sorteio que a gente ia pegar o Vasco, o Romário, o né? Romário. Por mais que o Romário não veio pra aqui, pra João Pessoa, né? Ele não veio, só jogou lá no Rio, São Januário. Mas aí quando caiu aquela impressão pra mim, pô, você vai jogar contra o Vasco. A gente, quem é daqui então, que pega as redes tudo do Rio, você sempre acompanha Vasco, Flamengo. E quando chegou nessa semana de jogar contra o Vasco, o jogo foi ao vivo pra todo o Brasil, Zinho comentando. Então assim, quando a gente sabia disso aí, eu disse, não, agora a ficha tá caindo, que tipo, é uma oportunidade que eu vou ter, do Brasil todo tá me vendo. Então foi tão tal que nesse jogo aí muita gente lembra de mim, porque eu com 20 anos de idade, eu de um lado e Fernandes do outro, tipo assim, 20 anos, correria e uma fome, né, de jogar futebol, e principalmente pelas oportunidades, né? A gente aqui é acostumado a jogar o Paraibano, você tem a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil com 20 anos de idade. Isso. Contra o Vasco da Gama. Então eu falei, não, é a chance da minha vida. E assim, foi através daquele jogo que despertou olhos de uns empresários, de alguns empresários, que através dali eu fui pro Mojimirim, foi principalmente por esse jogo aí. Depois desse jogo, o pessoal do Mojimirim, acredito que você deva conhecer Givanildo, que era o olheiro do Mojimirim de Catende. Então ele que começou aí, teve um jogo que eu fui jogar em Campina Grande contra o Campinense, ele tava lá me assistindo. E depois o Valber também, acredito que você jogou com o Valber também, sim, Santa. Valber. Foi através de Valber que eu fui pro Mojimirim, porque Givanildo já tinha me visto jogar aqui na Paraíba e passou as minhas características, e o Valber me levou pro Mogi. E tu falou uma pergunta, eu vou usar dois pontos. Fica à vontade, meu irmão. Que foi essa do Botafogo, porque foi um jogo ao vivo para todo o Brasil, e onde foi o início. E esse jogo foi quanto aqui na Paraíba? Foi 1-1. Caramba, foi 1-1. Vasco e Flamengo sempre rói osso quando vem pra cá. É osso. Foi 1-1 aqui, e a gente fez se não me engano, a gente fez 1-0 ainda. Ou foi o Vasco que fez 1-0, sei que foi, mas foi um jogão. Foi um jogaço. Foi um jogaço. E a gente terminou o jogo na pressão, porque o Wagner Diniz era o lateral direito do Vasco, tinha feito um bom campeonato no 13, e ele foi expulso no comecinho do segundo tempo, e a gente pressão o tempo todo. E depois foi quando eu cheguei na Grécia, no AIK, que eu saí do Botafogo, fui pro Mojimirim, fiquei 4 meses no Mojimirim e já fui vendido pra Grécia. E quando eu cheguei na Grécia, o meu primeiro jogo foi um jogo da pré da Champions League contra o Sevilha. E na época o Sevilha era o Bambambam, que era Luiz Fabiano, isso. Daniel Alves, Adriano, Renato, Canutê, só fera, Keita, só voando. Fera. Isso, voando. E ganhando, quando eu cheguei. 2000 quanto? 2007. Luiz Fabiano aí tava voando, velho. Tava voando. E o Daniel Alves estava começando ali ainda também, né? E é onde eu, tipo, quando caiu a ficha ali de caraca, olha onde eu tô aqui. Tipo, tô na Espanha, vou jogar contra o Sevilha e tal. E depois dali, acho que no mesmo ano ou no ano seguinte, o Daniel Alves foi transferido pro Barcelona e meu nome foi cogitado
no Sevilha pro lugar dele, até pelas características, né? Isso. De tipo, isso, de isso. ser baixinho, de ser biofísica, brasileiro, de biofísico. tudo, de biofísica, tudo. Então, assim, meu nome foi cogitado no Sevilha. Então, Caramba. assim, pra mim aí foi quando na época eu tinha um empresário que me levou pra lá, que não empresário não, era advogado, e ele tava junto comigo e ele falou, ó, teu nome foi cogitado lá no Sevilha, porque o Sevilha tá negociando o Daniel Alves pro Barcelona. E por ser brasileiro e por ser novo, na época eu tava com 21 anos de idade. 21. Então, assim, foi esses dois momentos, assim, pra mim, e principalmente esse, porque você tá jogando a Champions League. Quando tem, igual tem o hinozinho da Champions League lá, o jogador. É diferente, né? É diferente. Tipo assim, pô, você tá acostumado a jogar no videogame, eu que gosto de videogame e tal. Pô, jogar contra esses caras e ter o hinozinho lá, você diz, rapaz, agora. Como se diz, né? De agora eu tô sendo de verdade. A coisa é muito séria, de verdade. A coisa é muito séria. Então, assim, aí foi esses dois momentos, assim, da minha vida que deu um up, assim, tipo, rapaz, foi duas oportunidades que eu tive, assim, que eu digo, opa, eu tenho que agarrar essas oportunidades aqui, e graças a Deus fui muito feliz.